Então a palavra de Deus está em Ezequiel 33, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, louvado seja Deus, os nossos ouvidos para a palavra dele. Fala assim, gente, o ofício do verdadeiro profeta. As pessoas gostam de profeta, né? Mas olha aqui o que o Senhor vai nos ensinar. O Senhor vai nos ensinar o que é o verdadeiro profeta, gente. Aqui, através de Ezequiel. Olha o ofício, olha a função do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. Então, o que acontece? O Senhor estava mandando, né? Falando para Ezequiel, chamando de Ezequiel do filho do homem, né? Porque você é filho do teu pai, fui filha do meu pai, né? Deus já colheu meu pai. Então, nós somos filhos do homem. Não é verdade? E era assim que o Senhor está acima de nós. E ele tratava Ezequiel falando como um homem. Né? Ezequiel, tu é um homem, tu é o filho do homem. E ele diz: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fazer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Então o atalaia é aquele que fala as coisas que vêm de Deus. O atalaia é aquele que anuncia o conserto, que fala do pecado. O verdadeiro profeta, gente, é aquele que vem para consertar a igreja, para consertar a nossa vida. Ele não vem para julgar, ele vem para consertar, ele vem dizer: olha, você está errado nisso, isso não é certo para você, isso vai te prejudicar, isso vai levar à espada, isso vai levar à morte. Então, os verdadeiros profetas, eles vêm, não é para dizer que tu vai ter uma casa, que tu vai ter um carro, que tu vai ter prosperidade. Não, gente. Profeta vem anunciar, louvado seja Deus, o conserto. Esse é o verdadeiro profeta. Ele vem anunciar a verdade. Ele vem nos dar uma vitória espiritual, uma vitória com Deus, não uma vitória material. Então, olha só, ele diz aqui: e vindo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta se não der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Se Deus está falando aqui na palavra, para a igreja se consertar, para nós se consertar, e eu estou entendendo isso, aí eu não falo isso para vocês, o que vai acontecer? Virá a espada de Deus, virá o conserto de Deus, virá o juízo de Deus, mas Deus vai cobrar de mim que não falei para vocês. Tá entendendo? Deus vai cobrar de mim que não falei para vocês. É essa a função do profeta. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas acham que profeta é aquele que revela aquilo que você quer ouvir. Não, profeta é aquele que passa aquilo que Deus quer falar. Esse conserto que precisamos ter, porque a vida de Jesus está próxima. E o que o Senhor tem falado para nós termos o coração limpo, gente. Para nós perdoarmos. O perdão, ele te leva à grandeza com Deus. Porque só quem tem um coração bom, ele é capaz de perdoar. Porque o mal, ele não perdoa, ele quer vingança, ele quer que a pessoa se dane, ele quer que a pessoa seja destruída, ele quer que a pessoa se dê mal. Mas não adianta, gente, não adianta. A grandeza está em você querer que teus inimigos se dê bem. É difícil? É difícil. Mas a grandeza está em você. Não significa que o teu inimigo, a tua inimiga, não vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Ninguém ficará impune. Se alguém te fez mal, você tem um Deus que está vendo. Você tem um Deus que está vendo. Você tem um Deus que vê todas as coisas. Ele ouve, conversa, ele vê todas as coisas. Então, se alguém te fez mal, Deus sabe e ele vai tratar com aquela pessoa. Só que o quê? Só que o profeta, muitas das vezes, as pessoas sabem que tem que falar do conserto e não falam. Por quê? Porque não quer perder a amizade.
Mas aquele que te ama fala a verdade. Mas aquele que te ama fala: olha, isso aí está te prejudicando, isso aí vai te levar à destruição, isso aí vai te levar para o caminho errado, isso aí vai te levar para a morte, isso aí vai te levar para coisas enganosas na tua vida. Por quê? Porque você ama aquela pessoa e você não quer o mal dela. Então Deus, ele nos ama e ele levantou a igreja dele para quê? Para falar a verdade. Louvado seja Deus e agradecido. E quando nós não falamos a verdade, o que vai acontecer? Vai ser cobrado de nós, vai ser cobrado de mim. Se eu não pregar a verdade, se eu não falar a verdade, se eu não falar aquilo que o Senhor está falando. Então ele está dizendo, porque tem gente que quer ser profeta, né? Tem gente que quer ser profeta. Tem gente que entregou sua vida para Jesus, quer ser profeta, quer profetizar para todo mundo, quer revelar para todo mundo, quer ter esse dom, né? Quer ter esse dom. E o que acontece? Vai ser cobrado. Vamos ser cobrados daquilo que estamos falando, daquilo que Deus está mandando a gente falar. Louvado seja Deus e agradecido. Ele diz aqui: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Olha aí, gente. Quantas pessoas querem ser profetas? Escreve lá no título no título lá dos seus perfis, profeta tal, não é? Olha aqui o que o Senhor está falando. É o profeta tal, profeta com nome tal. E ele diz aqui, ó, eles estão, e eles de tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Olha aí. Então, o atalaia, o profeta, ouve a palavra que vem da boca de Deus. A Bíblia Sagrada está cheia de palavras que veio da boca de Deus. A Bíblia Sagrada é revelação divina. A Bíblia Sagrada, gente, ela veio da boca, do coração de Deus. Então, o Espírito Santo revelou aos profetas a palavra de Deus. Então, você que gosta de profecia, eu vou dizer uma coisa para você. Abre a Bíblia, abre a palavra de Deus, pega a palavra de Deus, você vai ter profecias para a tua vida. Você vai ter profecias que vêm do coração de Deus para a tua vida. Porque tem muita gente andando atrás de profeta que não está falando a palavra de Deus para você. Profeta não é aquele que diz para você que você vai ganhar um carro, que você vai ter uma casa, que você vai casar com fulano, que você vai casar com ciclano. Não, isso não é profeta. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Isso às vezes é dom de revelação. Outras vezes é adivinhação. Às vezes tu conta a tua vida para os outros, e o que acontece? A pessoa, por saber tua vida, vai lá falar aquilo que você contou para ela. Então tu não tem que contar a tua vida para ninguém. Fica calado. Fica calado, sabe por quê? Porque tu calado, Deus vai revelar, Deus vai conversar com você, Deus vai revelar o oculto, o profundo, o escondido. Louvado seja Deus. Presta atenção. Quando Jesus conversava com a samaritana, o que foi que aconteceu? Jesus falou para a samaritana: mulher, tu tivesse 5 maridos e o que tu tem não é teu. A mulher não falou nada da vida dela, nada. E o que foi que aconteceu? Ela disse para o Senhor: vejo que tu és profeta. Então, o profeta é esse que vem as coisas do coração de Deus. Não porque você contou para mim, não porque você contou lá para o fulano, para o ciclano. As pessoas examinam o nosso perfil, as pessoas examinam nossa vida, as pessoas examinam a nossa vida para quê? Para depois vir querer passar revelação. E não é assim, gente.
E não é assim. Por isso que você tem que contar teus problemas para Deus. Se você conta teus problemas para Deus, com certeza Ele vai usar aquele que está pregando, aquele que está orando, aquele que está falando a palavra de Deus, Ele vai usar para você. E o que acontece? Muitas das vezes você diz assim, essa pessoa falou toda a minha vida. Na pregação, essa pregação falou comigo. Nessa pregação, o Senhor me curou. Nessa pregação, o Senhor falou com aquilo que eu estava vivendo. Por quê? Porque você contou tudo para o Senhor, tu não contou para o pregador, tu não contou para a pregadora, tu não contou para aquele que ora, tu não contou para aquela que ora, tu contou para Deus. Aí sim, Deus vai e usa a pessoa para você. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Mas o profeta, gente, será cobrado por Deus. O profeta será aquele mais cobrado por Deus. Está aqui. Ele disse em Ezequiel. Se o Ezequiel não passasse, não anunciasse, né? Não, a trombeta, o que é a trombeta? É a nossa boca. Se nós não falarmos aquilo que Deus manda, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Deus manda, Deus vai cobrar de nós. Por isso que o Senhor Jesus fala lá: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Aí os profetas dizem assim, mas eu não curei em teu nome, eu não evangelizei em teu nome, não é isso que eles dizem? Mas só que o quê? Eles evangelizaram sim no nome de Jesus, mas quando era para conserto eles não falaram. Eles não falaram que era para a pessoa se consertar. Eles não falaram que era para a pessoa sair daquele lugar errado, porque ia levar à morte. Eles não falaram. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aí o que vai acontecer? O Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar aquele sangue inocente que foi derramado por não anunciar a verdade. Louvado seja Deus. Então essa é a função do profeta. Louvado seja Deus, é anunciar a espada, é anunciar a morte praticamente, é anunciar a vinda de Jesus, é anunciar esse conserto para a nossa vida. E qual é o conserto que Deus quer para nós, gente? Que a gente tenha um coração limpo, que a gente tenha um coração limpo, que a gente perdoe os outros, que a gente perdoe. Quantas pessoas te fizeram mal? Perdoa. Perdoa essas pessoas para que você seja perdoado. Não guarda lixo no teu coração, não guarda a maldade no teu coração, não guarda a frieza dos outros no teu coração. Não deixa que a frieza dos outros te esfrie. Não deixe que a maldade dos outros contamine o teu coração. Às vezes você se torna mal por causa da maldade dos outros. Às vezes você se torna mal por causa da maldade dos outros. Louvado seja Deus, engrandecido. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você se suje. O inimigo quer que você tenha um coração aí guardado, cheio de maldade, de lixo que os outros estão tentando colocar no teu coração. E não permita isso, não faça isso. Não permita isso, louvado seja Deus na tua vida. Que a sujeira dos outros fique no teu coração. Que a dureza dos outros endureça teu coração. Que a frieza dos outros esfrie teu coração. Louvado seja Deus, engrandecido. O Senhor está falando aqui conosco. Eu estou falando isso por experiência própria. É tantas pessoas frias perto de mim, porque se eu for deixar, gente, eu vou acabar me esfriando. Eu vou acabar me esfriando com a frieza dos outros. Eu vou acabar me endurecendo com a dureza do coração dos outros. Então, louvado seja Deus, a melhor coisa é você se afastar. É você se afastar daquelas pessoas que querem te esfriar. É você se afastar daquelas pessoas que querem te endurecer. Deixa elas seguirem o caminho delas. Deixa elas seguirem na vida delas. Fique perto daquela pessoa que quer, sabe o quê? Crescer junto com você. Fique perto daquela pessoa, sabe o quê? Que quer te ajudar, que te entende, que quer te apoiar, que te dá ânimo, que até te corrige, né? Teus amigos verdadeiros é aquele que te corrige. Não é aquele que passa a mão na tua cabeça. Tuas amigas verdadeiras é aquela que te corrige. Não é aquela que fica dizendo tu é boazinha, tu é perfeitinha, tu é direitinha, não, tu é um amorzinho, não, tu é não sei o quê. Nunca te corrige. Sempre tá lá te bajulando, sempre tá lá te paparicando. Tudo falsidade. Tudo falsidade. Porque o coração tá lá, né? É uma chata, é um chato, que é uma mentirosa, é um mentiroso. Na tua frente tu é um amor de pessoa, mas pelas tuas costas
Não tem ninguém perfeito, gente. Eu tenho minhas falhas, você tem a falha de vocês. Cada um tem o nosso momento de raiva, cada um tem o nosso momento de ira, cada um tem o nosso momento que nós não estamos bem. Não é verdade? Quando eu não estou bem, eu prefiro nem live eu abro. Nem live eu abro. Epa, hoje eu não vou fazer live que eu não estou bem e eu não vou entrar na live. Quando eu não estou bem, eu não quero nem conversar com ninguém. Sabe com o que eu faço? Eu vou conversar com Jesus. Eu vou orar, eu vou chorar. Senhor, essa pessoa me magoou. Senhor, essa pessoa me feriu. Senhor, essa pessoa não me entendeu. O que eu vou fazer? Vou chorar para o Senhor. Limpa meu coração. Limpa meu coração, Jesus. Não deixe meu coração ficar sujo. Sara essa ferida. Eu estou machucada, Senhor. Essa palavra me machucou. Essa palavra me feriu. Aí o que acontece? O Senhor cura a ferida. O Senhor limpa o coração. Aí eu volto à minha vida normal. Aí eu volto a orar pela pessoa, eu volto, às vezes eu não chego perto da pessoa, mas eu continuo orando. Eu continuo orando. E quando eu digo que eu vou orar por você, eu oro mesmo. Eu não quero meu coração, gente, contaminado. Eu não quero meu coração, gente, que o Senhor venha dizer para mim, mas era para te estar lá falando a verdade, era para te estar anunciando a verdade, e tu tá falando o que eles querem ouvir, tu tá falando aquilo que agrada a eles, tu tá fazendo eles ficarem perto de ti, mas não com a verdade, mas com a falsidade. E não é assim, gente, não é. Louvado seja Deus, agradecido, porque nós que pregamos a palavra, você não prega a palavra, mas aqueles que pregam a palavra são que serão mais cobrados, gente. O que mais vão ser cobrados é os que pregam a palavra. Tanto é que o Senhor falou aqui para Ezequiel: te constituí por atalaia, te constituí por profeta, te levantei por profeta, gente. As pessoas querem se levantar como profeta. Muitos para ganhar isso aqui, ó. A sua visão é isso aqui. Você é profeta porque se você estudar na Bíblia, tu não encontra profeta rico. Tu não encontra profeta milionário. Tu não encontra na Bíblia profetas que foram milionários. Tu encontra profeta que Deus manteve eles, que Deus proveu na vida deles, que Deus sustentou eles. Mas Deus não deu riqueza para profeta. Deus deu riqueza para quem? Para reis. Os reis tiveram riqueza. Davi teve riqueza. Mas verdadeiro profeta de conserto, você não vê eles ricos. Você vê Jeremias rico? Não vê, vai estudar a história de Jeremias, a história de Ezequiel. Você vê a história de João rico? Você não vê. Você vê a história de Pedro rico, de Paulo rico? Você não vê. Onde foi que Paulo morreu? Onde foi que Paulo morreu? Foi na prisão, gente. Foi na prisão que Paulo morreu. Não foi? Foi preso. Louvado seja Deus engrandecido. Você sabe como foi que Isaías morreu? Você sabe como foi que os profetas morreram? Louvado seja Deus engrandecido. Porque tem profeta aí que diz que é profeta, mas está lá no seu carrão, está lá na sua casona. Tudo através de quê? De profecias e revelações. Tudo através de profecia e revelações. Tudo através disso. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E o Senhor está falando aqui. E o Senhor está falando aqui que Ele vai cobrar de nós, que profetizamos, que levamos a palavra de Deus, que anunciamos a verdade. E que se não anunciamos a verdade, louvado seja Deus, o Senhor vai cobrar de nós. Ele está falando isso aqui, Ele vai cobrar o sangue inocente. Minha filha, era para tu ter falado. Era para tu ter falado para essa pessoa não praticar isso. E o que aconteceu? Tu não falou, tu ficou calada. Aí sabe o que acontece? De repente essa pessoa morre naquele pecado, o Senhor vai cobrar de você. Agora, se você fala, olha, essa prática para você vai te levar à morte. Essa prática para você está te levando para o caminho errado. Essa prática para que você está tendo está te levando para esse caminho que tu não vai ter salvação. Se você fala e a pessoa não quer te ouvir, Deus não vai cobrar de você. Foi isso que ele disse aqui para o atalaia.
Foi isso que ele disse, louvado seja Deus e agradecido. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e se ele não converter do seu caminho, e ele morrerá na sua iniquidade, no seu pecado. Tá entendendo? Mas tu livraste a tua alma. Olha aí. Aí o Senhor fala para Ezequiel, tu tá falando para a pessoa largar o pecado. E se a pessoa morre no pecado, ele está dizendo que ele livrou a alma dele, o profeta livrou a alma dele. Agora, esse que faz você, não fala a verdade para você, que é os falsos profetas, né? O Senhor vai cobrar o sangue inocente se aquela pessoa morrer no seu pecado. Entendendo, gente, o que é ser profeta? Estamos entendendo qual é a função do profeta? A função do profeta, louvado seja Deus e agradecido, é levar as pessoas à verdade, é tirar as pessoas da vida errada, é falar para as pessoas. Isso aí não é bom, isso aí não é certo. Tá entendendo? Se a pessoa ouvir, será salva. Mas se ela não ouvir, Deus não vai cobrar de você. Deus não vai cobrar de nós se nós estamos pregando a verdade. Ele vai cobrar de nós se nós não estamos falando aquilo que ele manda. E, gente, correção é a maior prova de amor. Você só corrige os teus filhos porque tu ama, não é verdade? Tu quer que a tua filha vá para a prostituição? Tu não quer. Minha filha, não se envolve com essa pessoa. Minha filha, você não precisa disso para a tua vida. Se dê valor, se valorize, né? Deus, ele tem alguém para te amar. Hoje está difícil, né, gente? Hoje está difícil ter pessoas para nos amar. Hoje está difícil. E está faltando homem, não é verdade? Por que você acha que o homem tá com um monte de mulheres? Porque está faltando homem, não está faltando? Quero ver se não tá. O que mais tem é a mulher na terra. Vai pesquisar para te ver. Vai pesquisar para te ver. Louvado seja Deus engrandecido. Pode prestar atenção que um monte de mulher carente. Um monte de mulher ali, louvado seja Deus engrandecido, sozinha. Vem dizer para mim que não é. É sim. E tem homens que tem 3, 4 mulheres. Elas nem sabem, mas ele tem 3, 4 mulheres. Por quê? Porque tá faltando homem. Tá faltando esse que te ame. Tá faltando esse que te dê valor. Tá faltando esse que te valorize. Louvado seja Deus e agradecido. Presta atenção, gente. Presta atenção, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas você fala para tua filha, não, minha filha, tu vai sofrer com essa pessoa, tu não vai dar certo com essa pessoa. Tu fica falando para tua filha por quê? Porque tu não quer que ela sofra. Tu quer alguém que a honre, tu quer alguém que respeite tua filha, tu quer alguém que cuide da tua filha, tu quer alguém que cuide do teu filho, tu quer o bem pro teu filho, tu corrige o teu filho. Se tu fala pro teu filho, meu filho, não se envolva com essas amizades que estão nas drogas, você vai entrar no vício, é difícil sair do vício. Tu tá falando porque tu ama teu filho. Não é porque tu tá condenando a amizade do teu filho, mas é porque tu sabe que aquelas amizades vai levar o teu filho pro vício. Só que muitas das vezes você não sabe falar. Muitas das vezes você não sabe falar para o teu filho. Você vai condenando as amizades dele. Tu vai julgando as amizades dele. Tu vai dizendo que, às vezes, tu abre a boca até para dizer essas amizades não prestam. Presta bem atenção. Às vezes você abre a boca e fala para o teu filho, essas amizades nenhuma presta. Tu não pode falar isso. Porque tu tá lançando maldição, lançando uma palavra de maldição para aquelas pessoas. Então tu tem que falar o que, meu filho? Você não pode entrar nesse caminho. Essas pessoas estão precisando de ajuda. Essas pessoas estão precisando sair desse caminho. Então tu enxerga para olha para aquelas pessoas que estão no vício, olha como elas fossem teus filhos que estivessem lá. Mas muitas das vezes a mãe pega e abre a boca para falar besteira. Ela fala, meu filho, essa tua amizade não presta. Presta bem atenção. E você está dizendo que o filho dos outros que estão no vício não presta. Mas quando o teu filho está no vício, o que tu faz? Tu vai orar para ele sair do vício. Aí tu vai entender aqueles que estão no vício. E a gente tem que ter muito cuidado. Tem muita gente que fica julgando as pessoas porque estão no vício, porque estão no caminho errado.
Mas quando é o teu filho ou a tua filha que está no caminho errado, tu entra numa live de oração. Tu vai para a igreja. Tu coloca o nome do teu filho em tudo quanto é caderno de oração. Mas foi preciso tu entender que essas vidas precisam de socorro, precisam de oração. Porque hoje o teu filho está lá no vício. Porque hoje a tua filha está lá no vício. Aí tu, opa, aí tu começa a orar pelo teu filho e tu começa a orar por todos os jovens que estão no vício. Eu conheço alguém que ele abria a boca, alguém da igreja, da congregação, eu conheço, eu ouvi a pessoa falar, mas o filho da fulana é um ladrão, mas o filho da ciclana é um ladrão. Eu abri a boca para dizer, mas o meu neto é um ladrão. A minha filha é muito boa, mas o meu neto é um ladrão. Gente, sabe o que foi que aconteceu? Desde ele tanto falar isso dos filhos dos outros, que era para orar pelo filho dos outros, para que esse jovem fosse liberto, o filho dele, que ele tanto amava, foi descoberto roubando a empresa que ele trabalhava. Eu fiquei triste, porque quem é que quer saber que uma pessoa está na vida errada? Ninguém, não é verdade? E quando eu vi, saiu em tudo quanto foi jornal, gente. Saiu na televisão. Eu vi porque na hora eu achei de ligar a televisão e quando eu vi o noticiário estava estampado o filho dele. Tá entendendo? Era um filho que trabalhava, mas estava roubando no trabalho. E foi descoberto. E aquele netozinho que ele falava, que ele roubava, que ele acusava que ele era um ladrão, ele foi sentir a dor da própria filha do que ter um filho que precisava de socorro, que precisava de ajuda, que precisava de oração. Então, muitas das vezes, você está aí passando por isso porque tu está falando dizendo que as amizades dos teus filhos nenhuma presta. Tu está falando que as amizades do teu filho são pessoas que não merecem a tua oração. Mas quando o teu filho está envolvido no vício, o que tu faz? Tu vai pedir oração por ele. Você fica condenando a amizade dos teus filhos e não ora pelos teus filhos. E não aconselha para os teus filhos, meus filhos, esses jovens estão no caminho errado. Esses jovens estão no caminho da morte. Esses jovens, meus filhos, não é que você não pode estar com eles, mas você não pode fazer o que eles estão fazendo. Louvado seja Deus, agradecido. Mas você, às vezes, é esse tipo de pessoa que quer o bem para a tua família, mas não quer o bem para os teus vizinhos. Às vezes tu tá falando do teu vizinho, tá vendo lá o filho da fulana, é um prostituto, é um ladrão, é um viciado, é um traficante. Tu tá falando mal deles, e não era para tu estar falando mal deles, era para tu estar orando por eles. Porque se de repente acontece de você ter isso com teu filho, o que tu vai fazer? Tu vai orar, tu vai pedir oração pelo teu filho. Tu vai pedir oração pelo teu filho. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Muito cuidado. Porque o Senhor, Ele permite nós vivermos situações para poder a gente vigiar no que aquilo que falamos. Porque a maioria das pessoas falam, a tua amizade não presta. Nenhum da tua amizade presta. Presta bem atenção. Aí, em vez do teu filho não cair nas drogas, ele acaba caindo. Porque o Senhor vai dizer, epa, eu vou te ensinar que não é assim. Essas vidas que estão aí estão precisando de ajuda, estão precisando de socorro. Aí o teu filho cai no vício, aí o que tu faz? Tu começa a orar por tudo quanto é viciado. Tu começa a orar por... Deus está falando com mães aqui, gente. Tenho certeza disso. Nunca tenho dúvida quando o Espírito Santo está falando aqui. Nunca. Tenho certeza que Deus está falando. Você pode até não dizer, eu falei isso, irmã. Mas eu sei que tem mães aqui que abriram a boca e falaram o que não devia. Abriram a boca e falaram o que não devia. Mas tem mães aqui que falaram, louvado seja Deus para os seus filhos, as tuas amizades nenhuma presta. Nenhuma presta. E o que aconteceu? Aí o Senhor permitiu o teu filho passar por isso para te entender.
Louvado seja Deus, que não é eles que não presta. O que não presta é o vício. O que não presta, louvado seja Deus, é esse maldito vício. O que não presta, louvado seja Deus, é esse feliz desse Satanás que fica querendo escravizar a nossa vida no vício. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, nós somos esses profetas. Se nós vermos alguém no erro e não falarmos, Deus vai cobrar de nós. Então o Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar entendimento para falar com aquela pessoa. Olha, isso aqui é errado. Olha, isso aqui não é certo. Mas se essa pessoa quiser continuar no erro, Deus não vai cobrar de você. Mas se você que sabe que a pessoa está no erro e fica calada e deixa ela cair, deixa ela praticar o erro, deixa ela ficar no erro, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Por que a gente tem poucas amizades? A gente é muita gente, né? Vou falar de mim. Por que eu tenho poucas amizades? Porque eu falo aquilo que elas não querem ouvir. Aquilo que eles não querem ouvir. Por que eu tenho poucas amizades? Por que você tem poucas amizades? Porque sempre você está falando, isso aí não é certo. Isso, se você está na luz, tira essa pessoa das trevas e coloca na luz junto com você. Agora, você apoiar a pessoa tá nas trevas, aí você não agrada a Deus. Então as pessoas não gostam das pessoas que falam a verdade. Só gostam de quem fala a verdade, aquele que é da verdade. Porque aquele que é da mentira, eu quero ver se ele permanece nas tuas amizades. Não permanece porque é da mentira, vive na mentira. É da mentira, vive na mentira. Quem é da verdade, vive na verdade. Ser verdadeiro é uma coisa, ser perfeito é outro. Você tem que entender o que é ser verdadeiro, o que é ser perfeito. Verdadeiro é a pessoa que diz, olha, eu sou assim. Eu estou querendo mudar. Eu sei que isso é errado, mas eu ainda faço. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu sei que isso não é bom, mas eu ainda faço. Isso é a verdade. Quando as pessoas estão dentro da congregação, fumando com a carteira de cigarro no bolso. Não adianta, gente, você pegar a carteira de cigarro, deixar na tua casa e tu ir lá para a congregação, a mostrar para os outros que tu é lá o santinho, que tu não fuma mais. Aí quando tu sai da tua casa, tu vai lá pro cigarro. Isso não agrada a Deus. É você chegar, olha, gente, eu ainda fumo, mas eu tô aqui pedindo para Jesus me libertar. Gente, eu conheço gente que estava no púlpito pregando, ungindo as pessoas, botando a mão na cabeça das pessoas e depois saía do púlpito e ia para as drogas. Eu conheço gente que fazia isso. Eu conheço. Hoje, graças a Deus, está na presença de Deus. E Deus me colocou pertinho dessa pessoa. Deus me colocou para conhecer essa pessoa, para entrar na casa dessa pessoa e a mãe chorar para mim. E eu chegava com a pessoa e dizia, Deus está vendo. Você pode estar lá no púlpito, as pessoas achar que tu é um homem de Deus. Gente, quando Jesus me resgatou, eu achava que as pessoas da congregação, né? Agora é um homem de Deus, agora é uma mulher de Deus. Pelo amor de Deus, gente, quando Jesus me resgatou, eu conheci uma pessoa, eu já estava viúva, né? Quando Jesus me resgatou. E eu me interessei por essa pessoa. Então nós começamos a conversar, começamos a orar. Eu comecei a visitar a casa dele. Ele me apresentou a mãe dele. Quando eu fui visitar a casa dele, gente, a mãe dele mostrou tudo quem era o filho. Que o filho, às vezes, estava lá no púlpito, pregando, levando a palavra, ungindo os outros, tocando na cabeça dos outros, e depois estava lá nas drogas. Eu era nova convertida. E eu peguei e disse para a pessoa, meu Deus do céu, pensei que um homem de Deus fosse um homem de Deus. Mas eu vi que aqueles que pregavam a palavra, nem todos eram homens de Deus. Nem todos são mulheres mesmo de Deus. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Por isso que as pessoas se enganam muito com aparência, gente. Por isso que as pessoas se enganam muito com paletó. Por isso que as pessoas se enganam muito com as mulheres do saião, gente. Olha para a aparência. Vê lá no púlpito, né? Olha para a aparência. Pede para Deus mostrar o coração da pessoa.
que você vai ver o coração da pessoa. Deus vai mostrar. Digo e repito, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E as pessoas olham muito para a aparência. Tem gente perdendo um grande amor na sua vida porque está olhando para a aparência. Tem mulheres perdendo o grande amor da sua vida porque está olhando para a aparência. Tem homens perdendo o grande amor da sua vida porque está olhando para a aparência. É um povo que vive de aparência, não vive da verdade. É um povo que olha para a aparência, que se preocupa com a aparência, não é verdade? Pode prestar atenção, os seres humanos se preocupam como vão se apresentar. É difícil o ser humano expressar verdadeiramente o que está no seu coração. Mas a aparência, vestir uma roupa de cristão, todo mundo vai dizer que a pessoa é cristão. Se entrar na igreja com uma roupa que não é de pudor, vai dizer que aquela pessoa não tem Cristo no seu coração. E aí que está o engano, né? Porque muitos pode até ainda não estar com uma roupa de pudor, mas tem um coração de ouro. Tem um coração que só Jesus sabe, louvado seja Deus, engrandecido. E a gente vê, gente, um povo sendo enganado por causa da aparência. E lembre-se que Jesus disse, e lembre-se que Deus disse que ele não olha para a aparência. O que é aparência? Você aparentar para os outros aquilo que você quer que elas vejam. Louvado seja Deus, engrandecido. Você quer aparentar que é um crente, anda com a Bíblia na mão, anda de paletó, anda de saião, anda lá, né, com aparência de crente, vive dentro do templo, não sai da casa de Deus. As almas estão aí no hospital, as almas estão aí na rua, as almas estão aí no cárcere, mas você não sai de dentro da congregação. Está aparentando que é um religioso. Não é verdade? E as almas perecendo. Eu fico imaginando como era a aparência de Jesus. Porque todos disseram que ele era engano. Todos disseram que ele era falso profeta. Todos falavam que ele era um blasfemador. Não foi isso que falaram de Jesus? Por isso que lá em Isaías fala que ele não tinha formosura. Mas que formosura que ele não tinha? Que formosura que ele não tinha? A formosura que agradasse os olhos humanos. Porque aqueles que é da verdade, gente, só agrada quem é da verdade. Não adianta. Tu não vai se unir com aquele que é das trevas. Tu não te une. Tu fica por um tempo com aquela pessoa. Tu evangeliza por aquela pessoa. Tu fala da palavra de Deus. Tu tá lá semeando. Mas tu vê que a pessoa não quer, tu te afasta. Porque ela não quer a verdade. Porque ele não quer a verdade. Tu já fez a tua parte. Tu já fez. Não te preocupa não. Continua orando por essa pessoa. Deus vai enviar outra pessoa para pregar novamente. Para falar novamente, olha, volta para o caminho, Jesus está voltando. Estamos entendendo o que é profeta, gente? Estamos entendendo? O profeta é aquele que o Senhor levantou para anunciar as coisas que virão, para anunciar esse conserto, para anunciar a verdade. O profeta é aquele que vem para te corrigir. Porque uma igreja que não tem profetas da verdade, que falem da correção, o Espírito Santo já saiu daquele lugar. Já saiu. Sabe quem está lá? O espírito do engano. Sabe quem está lá? O espírito de Jezebel. Com aparência de piedade, com aparência de santo, com aparência do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido. E agora, os últimos tempos, o que mais a gente tem visto? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o Senhor, Ele está aqui nos alertando. O Senhor está aqui abrindo nossos olhos. O Senhor está aqui falando, louvado seja Deus, engrandecido. E você, que teu filho está nas drogas, porque você falou que você julgou o filho dos outros que estavam na droga, peça perdão de Deus. Peça perdão. Você que está aqui na live, que falou
que disse, né? Os teus amigos nenhum presta, todos são viciados, todos são ladrão. Você que falou isso, falou dos filhos da tua vizinha. Você que falou mal dos filhos de alguém. E hoje tu estás chorando com teu filho na droga? Hoje tu estás chorando com teu filho roubando? Peça perdão do Senhor e peça para Deus quebrar essa palavra maldita que tu falou na vida dos filhos dos outros e ela foi dividida com teu filho. Tem coragem de pregar a verdade? Tem coragem de pregar aquilo que Deus está mandando? Pois eu estou falando aquilo que Deus está mandando. Você que falou mal de alguém que era viciado, que estava roubando, e tu viveu isso agora na tua casa, com teu filho na droga, com teu filho roubando, porque tu falou mal de alguém, o Senhor não está te condenando. O Senhor está dizendo, pede perdão. Senhor, me perdoe, porque eu abri minha boca para condenar o filho dos outros. Para condenar o filho dos outros, e por eu abrir minha boca para falar isso, essa palavra caiu sobre a minha casa. A espada caiu sobre a minha casa. E eu estou sentindo a dor dessas mães que têm os filhos no vício. Que uma mãe, ela não cria um filho para ele ser um viciado. Uma mãe, ela não tem o seu filho para ele ser um ladrão. Eu acompanho muito testemunho de mães. Na minha vida, na minha família, meu irmão tem problemas com droga. O meu marido tinha problemas com droga. E eu tenho muita experiência com isso. Meus filhos, graças a Deus, o Senhor libertou. Mas eu nunca abri a minha boca para um ser humano dizendo que ele é aquele ladrão que merece ser condenado. É claro que todo aquele que comete o erro, ele pagará pelo seu erro. Você tem que entender muito bem. Todo erro ele será pago, todo erro terá sua consequência. Mas não significa que nós é que vamos julgar e condenar essas pessoas. Porque Jesus veio para os pecadores. Jesus salvou um ladrão na cruz quando ele se arrependeu. E assim como você quer perdão por teus pecados, assim esse ladrão ele pode querer perdão por pecado dele. Assim como você quer perdão por teus pecados, porque você mente, assim esse traficante pode chegar um momento que ele vai querer perdão para o erro dele. Aí você vai dizer, mas ele não vai pagar pela dívida? Vai pagar pela dívida. Todos pagam pela dívida. Quantos já se arrependeram? Que morreram de uma maneira torturada. Que morreram, louvado seja Deus, numa sarjeta. Que morreram num cárcere. Se arrependeram, mas pagaram pelas suas dívidas. A palavra de Deus é muito justa, gente. É muito justa. Mas você que abriu a boca, falando mal dessas pessoas, julgando, condenando, e que hoje tu sente a dor dessa mãe, o Senhor, ele te perdoa. E essa palavra que estava no reino das trevas, amaldiçoando o teu filho, porque tu amaldiçoou o filho dos outros, vai ser quebrada. Vai ser quebrada quando você tiver entendimento. Louvado seja Deus. E o Senhor está falando aqui, te dando entendimento, para que você quebre essa palavra. Senhor, me perdoe. Perdoe por eu ter falado, por eu ter amaldiçoado o filho da minha vizinha, filho da minha amiga, filho da minha irmã. Não sei quem foi que tu falou mal, que tu amaldiçoou. E essa maldição caiu na tua casa, porque aquele que tu amaldiçoar será amaldiçoado, você será amaldiçoado, mas se tu abençoar uma vida, você será abençoado. Foi isso que Deus disse para Abraão. Abraão, aqueles que te abençoar serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, a gente tem que sempre abençoar as pessoas com palavras, porque se você está abençoando a vida de alguém, a bênção virá para a tua casa. Mas se você está amaldiçoando a vida de alguém, a maldição cai sobre a tua casa. Aprendemos, entendemos. Então, profeta, não te preocupa que os profetas serão cobrados. Está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito aqui na palavra de Deus que o profeta, se ele não falar a verdade,
Deus vai cobrar o sangue daquela inocente, daquela alma que foi derramado porque ele não falou a verdade para aquela pessoa. Tá entendendo? Louvado seja Deus.